Sejam todos muito bem-vindos para mais um webinário. E esse vai ser legal, como foi o da Mondial. Nós vamos ver na prática como um grande e querido cliente nosso, a Husqvarna, transformou o comércio exterior deles com muita inovação e inteligência artificial. Nós vamos dar uns minutinhos aqui para as pessoas chegarem e logo mais nós vamos dar início a esse encontro nosso. Espero que todos vocês estejam bem. Comigo aqui já está o Ramon, a Alice já está se conectando. Nós vamos esperar, como é de praxe, mais alguns minutinhos para que as pessoas possam terminar seus calls e se conectarem aqui com a gente. Ah, a Alice já está aqui. Eu não estava vendo você na tela. Ah, muito bem. Olá, André. Boa tarde, Tá tudo bem? aqui. Tudo bem, e você? Tudo Fala, Ramon. ótimo. Boa Vamos esperar uns tarde. minutinhos aqui para as pessoas terminarem de chegar. Hoje, nessa loucura do home office, né, Alicia, a gente acaba emendando um call no outro. Do home office não, do remoto, né? Muita gente em home office, muita gente em office, mas desse modelo híbrido, onde a comunicação via Teams, Zoom, ela impera, a gente acaba emendando um call no outro e não dá tempo, a gente não planeja os 15 minutinhos de intervalo entre um e outro, né? Você vai, segue ligado entre um e outro e acaba aqui não dando tempo nem de respirar. Então a gente aguarda aqui mais 2 minutinhos, que as pessoas consigam pelo menos pegar um copo d'água e se juntarem a nós. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou André Barros, um dos cofundadores da Ecomex e atual CEO da companhia. Eu vou conduzir aqui, liderar esse webinário com um grande cliente nosso, representado aqui pela Alice, que é a cliente Husqvarna. Comigo também está o Ramon. Tem muita gente chegando, mais um minutinho e a gente começa. Como é que está o tempo aí, Alice? Eu tô em São Paulo, de capital. Você está onde? Eu estou em São Bernardo. Hoje Na tá. Bahia? Aqui geralmente é um pouco mais frio, né? Do É. que em São Paulo. Tá Ramon está em agradável. Limeira. Eu Está em tô Limeira, Limeira. Ramon? Tô Como é que Limeira, tá tô aí? Limeira. Tá friozinho já. Estamos esperando a chuva só, que não vem nunca. E aí, pessoal do chat, onde vocês estão? Frio na região de vocês ou não? Começaremos às 4h05, mais alguns segundinhos. A gente crava, como sempre a gente faz, para respeitar o tempo de todo mundo também. Friozinho, nublado, pessoal de Osasco, Jundiaí, Paraupeba, olha aí. Tem dois mics pegando o som. Vocês estão me ouvindo bem? Quem me ouve bem aí? Quem reclamando do som? Fortaleza. Fortaleza é um clima sempre muito agradável. Rio de Janeiro, né, Alice? Aqui não tem. Aí não tem tempo ruim. Paulínia, Porto Alegre. Porto Alegre deve estar um friozinho. Pará, bem frio. Ah, 40 graus. Muito bem, muita gente do Brasil todo e vamos começar. Então, oficialmente eu abro aqui esse nosso webinário, dando as boas-vindas a todos vocês. Eu peço que o pessoal aqui do back-office que está ajudando a gente, da organização, monitore o meu áudio, porque eu vi uma notícia aqui, uma nota de que talvez estivesse com eco. Me avisem por aqui, por favor. Sejam muito bem-vindos a esse grande webinário. A gente vai falar aqui na prática como um grande cliente nosso
usou muita tecnologia, inteligência artificial para aumentar a performance do teu comércio exterior. E aqui comigo está a Alice Calisto. Alice é a mãe da Marcela e da Giovana e atua há 11 anos na Husqvarna, hoje ela é coordenadora de comércio exterior para a Latam. Alice lidera inúmeras iniciativas de operações logísticas, sistemas, projetos e compliance, incluindo o programa OEA. E a Alice é sempre guiada pelos pilares de otimização, padronização, visibilidade. O foco da Alice é excelência, é melhoria contínua nos processos, entregando valor para o cliente interno e cliente externo. Uma visão de construir a melhor e mais audaciosa operação de comércio exterior da Latam. Alice quer garantir a competitividade e inovação ao longo do tempo. Sensacional, esse baita desafio, sendo mãe de duas e com todo esse peso num grande cliente nosso, que é a Husqvarna, que tem mais de 300 anos. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, André. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui e dividir um pouco da história aí da Husky com vocês, né? Como o André comentou, são mais de 300 anos, então a gente tem que ter um DNA de inovação, transformação, e acho que a parceria com a NS, com a Ecomics, né? E também as iniciativas de inteligência artificial vêm para linkar aí todos esses pontos. Muito bom, o prazer é inteiramente nosso. Seja muito bem-vindo. Ramon, seja bem-vindo mais uma vez. Ramon está sempre aqui conosco, head das nossas operações de arquitetura e que lidera o projeto Pulse Edition. Gente, eu vou falar muito pouco, dar espaço para o Ramon apresentar a ferramenta. A dinâmica vai ser essa. Eu vou fazer uma contextualização, trazendo algumas estatísticas bastante curiosas e interessantes, para dar a abertura para o Ramon mostrar a solução na prática, e depois a gente volta com a Alice para debater o case da Husky, e a gente vai ter ali a profundidade do uso de uma inteligência artificial nossa, sobre a qual nós vamos falar na prática, em caso real, e vocês vão poder interagir com ela no chat, por que não? O espaço é aberto aqui para vocês poderem falar, tá? Vamos lá. Olha só, a gente vive num mundo soterrado por informações. Existe uma verdadeira explosão no volume de dados, né? Algumas pesquisas apontam que até o final desse ano, a gente vai chegar aos incríveis 181 zettabytes de dados acumulados. Pra vocês terem uma ideia, isso equivale a mais ou menos 200 bilhões, com B de bola, de iPhones cheios até o último megabyte dele. Então, quem tem um iPhone aí e está com ele na metade de espaço, imagina 200 bilhões de iPhones com dados até o talo, até o topo, equivale a 181 zettabytes. E os dados hoje são dados não estruturados, né? A gente não fala só de texto, a gente fala de vídeo, áudio, fotos, né? Isso demanda uma análise muito mais estruturada e aprofundada para a gente poder extrair dali informação relevante para a tomada de decisão, porque como nós estamos aqui falando de uma operação de comércio exterior no corporativo, todos esses dados acabam soterrando a gente no dia a dia, e que isso encontra ciclos de negócio mais curtos, né? Hoje é muito fácil criar um produto, criar um modelo de negócio novo, e a gente precisa surfar por esses dados todos que são produzidos e extrair dali a informação relevante para a nossa tomada de decisão diante desse cenário de ciclos de negócios mais curtos, né? E principalmente no comércio exterior, né? O comércio exterior ele é muito rápido, muito veloz. Eu costumo dizer que nenhum cliente nosso tem comércio exterior como atividade fim, mas tem no comércio exterior uma atividade que é fundamental para as suas operações, e é tudo muito rápido, né? A Alice vai poder compartilhar um pouco da experiência dela na Husky, mas acredito que falo também na realidade de todos vocês, o comércio exterior pulsa diferente, né? Se tira o comércio exterior dos nossos clientes, a operação para. Então, a gente vive num mundo rodeado de dados. Olha que interessante, que curioso, esse slide. A cada minuto, aqui embaixo, ó, vou pegar o meu laser aqui, olha aqui, ó. A cada minuto, a gente estava brincando disso há pouco, antes de entrar, 229 milhões de reuniões são iniciadas no Microsoft Teams,
A gente envia 251 milhões de e-mails a cada minuto no mundo. 3 bilhões e meio de vídeos no YouTube são iniciados. Pessoas procuram aproximadamente 6 milhões, executam 6 milhões de pesquisas no Google, né? Quando a gente olha, curiosidades à parte, quando a gente olha para o comércio exterior especificamente, o mundo troca diariamente 4 bilhões de documentos, né? Também é um B de bola maiúsculo aqui, né? 4 bilhões de documentos são transacionados no mundo em função do comércio exterior. Para dar sequência aqui nas curiosidades, se esses documentos fossem impressos, nós precisaríamos de 500 mil de árvores todos os dias para produzir o volume de papel necessário para manter a impressão desses documentos. O Brasil gasta em torno de 1.500 horas por ano para lidar com as complexidades e dificuldades fiscais e tributárias. O comércio exterior está encaixado aí nesse bojo do fiscal tributário. Então, é muito volume de papel, é muita complexidade e isso faz com que a gente perca muito tempo, né? Os dados do IDC apontam um fato muito curioso. Todos os dias, cada um dos nossos colaboradores, cada um de nós, perde, eu fiz questão de escrever perde ali, 2 horas aproximadamente, é esse bloco aqui, ó, 2 horas por dia tentando encontrar documentos ou dados para poder trabalhar. Então, aquele e-mail que você não acha, aquele site que você quer lembrar, que você navegou, aquela informação que você precisa buscar em algum chat do Teams ou do WhatsApp, você precisa daquela informação para produzir um documento, para dar uma resposta, para enviar para alguém ou para lembrar de alguma atividade. Então, por dia, uns gastam mais, outros gastam menos, mas na média, por dia, cada colaborador perde 2 horas ou 10 horas por semana. Ora, se isso equivale a 10 horas por semana, se uma empresa contrata 5 pessoas, ela tem a equivalência de 4 trabalhando, porque as horas equivalentes a uma pessoa está perdida buscando informação. Se cada um perde 10 horas por semana, 5 pessoas são 50 horas. Cada colaborador tem 40 horas por semana para trabalhar, cada 5, um está equivalente a um colaborador está fora de jogo. Então, isso é um caso gravíssimo, dada esse volume de dados que a gente tem para trabalhar, esse volume de papel que permeia as nossas operações. De novo, principalmente no comércio exterior, e como vocês viram no slide anterior, transaciona 4 bilhões de documentos diariamente, né? E aí vem uma tal de uma inteligência artificial e uns robôs, e que em alguma medida polarizam opiniões. Fazia tempo que eu não mostrava esse personagem, e quem lembra desses caras aqui, seguramente tem mais de 40 anos, viu, Alice? Não sei se você lembra deles, mas eram personagens dos desenhos da nossa infância aqui, né? Era um pessimista e um otimista, né? Nesse mundo polarizado, onde a inteligência artificial a gente tem vários mitos ali, ela projeta uma sombra nos pessimistas que acham que a IA vai acabar emburrecendo a gente ou que os robôs vão tomar metade dos nossos empregos, e enquanto que os otimistas, grupo do qual eu seguramente me incluo, o grupo acha que o processo vai ser de adição e não de substituição e que os robôs vão roubar metade dos nossos trabalhos, portanto, vai sobrar mais tempo para a gente fazer o que a gente faz de melhor, que é para a gente ser um ser humano de verdade. Para constar aqui, uma informação relevante, o Fórum Econômico Mundial aponta que até o fim desse ano nós vamos ter a eliminação de 85 milhões de empregos, mas outros 92 milhões vão ser criados, empregos que ainda sequer existem em função da evolução da inteligência artificial. Então, gente, acho que a nossa visão aqui, e principalmente no comércio exterior, onde eu estou cansado de ver profissionais fluentes em mais de um idioma, formados em mais de uma graduação, presos atrás da máquina, fazendo cotações de frete, fazendo planilhas de rateio de custo, presos atrás do computador,
poderiam deixar o robô fazer essas operações e os seus tempos serem poupados para que a gente possa trabalhar com muito mais emoção e intuição daquilo que a máquina não é capaz de fazer ainda, né? Projetar melhores cenários, negociar melhor, visitar clientes, olhar no olho, apertar a mão. Então, eu acho que o processo, sim, é de adição e vai sobrar mais tempo para a gente ser humano de verdade. A Receita Federal, de um lado, indo aqui para um outro lado da mesa, ela tem feito um belíssimo trabalho com toda a tecnologia que ela tem disponível para ela, e principalmente com a inteligência artificial. Não sei se todos sabem, o SERPRO, que é o órgão de tecnologia do governo, e a Receita Federal são premiados mundialmente em função dos sistemas aduaneiros que tem aqui para a retaguarda da operação da Receita Federal no Brasil. Eles têm um sistema aqui, olha, chamado BATDOC. Não são muito bons para dar nome em sistemas, não, mas BATDOC é um sistema que bate documentos. Então, todo documento que vocês sobem no Portal Único ou subiam no Siscomex, tem uma conferência automatizada. Eles utilizam tecnologias de OCR, as divergências são apontadas automaticamente, e isso agiliza muito a identificação de inconsistências. Essa segunda tela que eu estou mostrando é o CISAM. Esse tem um aprendizado de máquina embarcado que consegue apurar erros de classificação, erros de país de origem, erros de alíquota de tributo, né? Falta de licenciamento automático. Então, o CISAM mais o BATDOC entregam para o governo uma eficiência com o uso de muita inovação, de inteligência artificial, sem precedentes. Isso traz um impacto bastante importante e impressionante. Vejam esses dois gráficos. O gráfico da esquerda aponta o percentual de seleção em zona primária, ou seja, aqueles embarques que o governo tinha condições de auditar no porto ou no aeroporto. Em 2016, eles tinham condições de apurar aproximadamente 8% dos embarques parados em zona primária, porque o restante eles não tinham efetivo para poder investigar. E lá em 2022, esse número caiu para quase 3%. Olha, mas por que caiu? Bom, se a gente olhar para o gráfico do lado, é o mesmo período, o volume de arrecadações, em função de ilicitudes eventualmente identificadas aqui nesse volume. Então, se em 2016 eles paravam 8% dos embarques, eles aplicavam multas com recolhimento através de GARI em 170 milhões de reais. Quando eles vão lá para 2022, dividiu por 3 aqui o número de auditorias, mas multiplicou por 3 quase o número de aplicação de sanções de multas. Então, vocês veem, cai de 8 para 2,8 o número de auditorias, mas sobe de 170 milhões para 370 milhões o volume de recolhimento em função de discrepâncias ou ilicitudes analisadas. Isso mostra uma eficiência extraordinária do governo federal, que faz uso de tecnologia. No final do dia, é como eu escrevi aqui, né? Com toda essa tecnologia, o governo quer controlar, gerir risco e facilitar a transação entre os intervenientes. O fato é que ele é muito eficiente com o uso de inteligência artificial. Esses slides são slides públicos, estavam na apresentação do Gustavo Coutinho, que fez no ano passado sobre a tecnologia e as inovações do governo. Do nosso lado, diante de todo esse cenário de volume de informações, volume de dados, complexidade da nossa operação, uma Receita Federal muito amparada com muita tecnologia, do nosso lado a gente tem que também criar processos tal qual inovadores para a gente não só ganhar agilidade, mas ganhar compliance também. E aí que a Icomex vem com o conceito do Digital Army, que alguns de vocês conhecem. A gente vai falar sobre um deles, que é um conceito de criar, a gente chama aqui o conceito de gênios digitais ou agentes digitais, que possam se responsabilizar por orquestrar os processos do comércio exterior para que vocês, analistas e gestores, possam usar da melhor forma possível o tempo livre de vocês.
A gente vai falar especificamente hoje do Document Capture, desse cara aqui, ó, do Titan. Cada um tem um nome e uma função. E esse foi o cara que a gente implementou na Husky e sobre o qual nós vamos falar e a Alice vai falar. Esse cara é responsável por receber documentos do comércio exterior, identificar quais são esses documentos, é um packing list, é uma fatura comercial, é um certificado de origem, que documento que é esse? E extrair informações desses documentos e transformá-las em dado estruturado e processar automaticamente esses dados. A gente vai ver o case aqui da Husky daqui a pouco. Isso poupou um tempo preciosíssimo de analistas da Husqvarna, além de trazer muita velocidade para a operação. Eu não vou dar mais spoiler, quero que depois a Alice conte para vocês como é esse caso, a gente vai bater um papo sobre isso. Nós vamos pular para a apresentação do Ramon, mas sem antes eu falar, mas não antes de eu falar que tudo isso que a gente faz para automatizar vai de encontro a um grande propósito que a gente listou para a companhia há 10 anos atrás. Eu sei que parece um pouco clichê falar de propósito, né? Mas propósito para nós, muito além de estar pendurado nas paredes ou em frases de impacto, está para ser sentido e para ser perseguido. E a gente está no momento do tempo onde há muita inovação, muita tecnologia disruptiva disponível, muitos jovens audaciosos como a Alice querendo revolucionar o comércio exterior. E, portanto, eu acho que a gente está muito perto de entregar o que a gente definiu quase uma década atrás, que é o tempo de volta para as pessoas. Então, nosso propósito aqui, antes de passar para o Ramon, eu queria dizer que é valorizar o tempo para que o talento humano desperte com singularidade. É exatamente isso, devolver o tempo para as pessoas que foi roubado através da burocratização do nosso querido comércio exterior, que passa por um ponto de inflexão importante, impulsionado por essa grande transformação do governo, que é o portal único do comércio exterior. E é nessa onda, vislumbrando um futuro completamente diferente e muito autônomo, que a gente, aqui na e-commerce, vem trabalhando. E com isso eu passo a bola para o Ramon, que vai assumir o comando aqui, para mostrar para vocês uma navegação no Document Capture e o que ele faz na realidade. Depois a gente bate um papo com a Alice para ela mostrar a experiência dela. Certo, Ramon? Tá contigo aí? Eu vou parar a apresentação, Legal. você pode pegar por aí. Muito bom. Bom, antes de mais nada, né, André, eu queria só destacar dois pontos aí que você colocou muito bem, que é a questão do tempo que se perde hoje em dia e que é necessário um analista estar recebendo uma documentação e esse input em sistemas ou em controles, ele é de suma importância. Uma digitação errada ou um atraso numa digitação, isso tem um impacto direto na operação, né? Se eu ir lá e cadastrar um fornecedor errado, cadastrar um NCM errado, um item errado, isso tem um impacto. Você pode ter multas, pode ter recolhimentos errados. Então, hoje é necessário que um analista fique ali olhando com o maior critério do mundo, e isso toma tempo, desgasta as pessoas, e, obviamente, tem o fator humano que, com todo esse desgaste, pode se gerar erros humanos, né? Então, a inteligência artificial ela vem exatamente para criar esse compliance e dar mais agilidade, para que as pessoas, ao invés de gastar sua energia digitando isso e tendo essa preocupação de digitar errado ou não, invistam tempo ou usem esse tempo para outra coisa muito mais valiosa para as companhias, para as carreiras, etc., né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do que o Document Capture faz, e o que ele economiza desse tempo, né, para que as pessoas possam trabalhar em coisas muito mais produtivas. Bom, a primeira coisa, assim, do Document Capture, não simplificando, mas simplificando bastante, ele é baseado principalmente em receber um e-mail. É como se você tivesse um analista dentro da sua equipe, porém ele é digital.
Então, ao invés de você, do fornecedor ou quem quer que seja, mandar a fatura para o seu analista, o ser humano, você está mandando isso para um robô, para uma pessoa, para um agente digital que vai fazer o papel exatamente do que o ser humano faria. Ele vai pegar isso, eu vou aqui encaminhar isso para o nosso analista, e aí eu vou mostrar na prática o que isso quer dizer. Mas, basicamente, o que ele está fazendo, o fornecedor está enviando isso para o seu analista digital. O que que o Ou seja, analista... isso é o cliente recebendo um documento qualquer de comércio exterior. Exatamente, exatamente. Então, basicamente, assim, o que que o analista faria quando ele receber isso por e-mail? Ele vai receber isso por e-mail, fazer um download, pegar aquele papel e conferir informação por informação. Poxa, será que está certo isso? Será que veio tudo certo? Será que o preço está certo? Se a moeda, o fornecedor, ele vai conferir tudo isso para que ele possa declarar ao governo toda aquela mercadoria. Lembre-se, né? O compliance é fundamental nisso para que a gente pegue erros no início, ao invés de registrar uma declaração errada e ter todos os problemas que podem ser oriundos disso. Então, a máquina vai fazer exatamente isso. Ela vai pegar esse documento e ela vai analisar esse documento. A primeira coisa que ela recebeu e-mail, ela vai olhar e falar assim, mas que documento é esse? É uma fatura? É um BL? É um certificado de origem? É uma prestação de contas? O que é esse documento? Então, ela pega e classifica esse documento para saber como é que ela faz, como é que ela interpreta tudo isso. A partir do momento em que ela analisa esse dado e ela lê aquela informação, e a gente fala exatamente isso, né? A máquina faz o que o ser humano faz. Ela lê o documento, ela vai interpretar aquele documento para saber o que é e aonde estão as informações e poder, através da leitura de um documento recebido, nesse caso aqui, eu vou colocar, deixa eu já colocar outra tela aqui que vai ficar um pouco mais claro. Mas através de um documento recebido, o que que ela faz? Ela pega aquele PDF, ou aquela foto, ou aquela imagem, não importa o formato. Essa é a beleza da inteligência artificial e, obviamente, o que o ser humano faria, né? Ele iria pegar aquele documento, seja imagem, seja o que for, formato que for, e ele vai ler os documentos e transformá-los numa informação estruturada. Então, ele leu isso daqui, um Ô, documento Ramon, nós estamos recebido vendo por sua ele. tela do e-mail ainda. Espera aí. Está conseguindo agora? Agora sim. Legal. Então, o que que a máquina vai fazer? Exatamente o que o ser humano faria, ou seja, pegar esse documento, fazer a leitura dele e transformar todas as informações que estavam contidas aqui em dados que a gente chama de estruturados. Nada mais é do que ler e digitar isso como se fosse uma planilha Excel, Aquele né? Porque e-mail que você simulou, né? O cliente recebe o e-mail com um documento ou N documentos vinculados N e documento. o Document Capture captura isso automaticamente, captura esse e-mail automaticamente e processa. Exatamente, exatamente. O que ele faz, na verdade, você pode até mandar, por exemplo, 50 faturas compactadas. Não tem problema. Ou você mandar um e-mail que tem BL, tem fatura, tem vários documentos ali naquele e-mail. Não tem problema. O que o Document Capture vai fazer é receber esse e-mail como um agente, classificá-lo para separar uma coisa da outra, se tiver compactado, descompacta, classificá-lo para saber, olha, isso é um documento de invoice, isso é um documento de BL, isso aqui é um documento de certificado de origem. E depois que ele conseguiu classificar, é fazer a leitura dele. Ou seja, abrir o documento e fazer isso aqui que eu estava mostrando aqui. Olhar para ele, falar, opa, essa informação que está essa informação que está aqui,
isso aqui é o número da fatura, isso aqui são as linhas, isso aqui é o preço, a quantidade, etc, etc. Então, ele traduz isso para um dado estruturado, né? Ou uma informação que é possível eu consumir em algum lugar. Seja ele um RP, seja ele algum sistema legado, seja ele um repositório de dados, ou seja o eComics, né? O eComics, como o Document Capture já nasce integrado com o eComics, ou como o eComics também vai pegar essa informação e fazer a leitura desses dados estruturados para dentro do nosso Pulse Edition. Então, avançando um pouquinho aqui e falando um pouquinho mais do que é isso, eu acho que eu tenho que parar o compartilhamento e compartilhar minha outra tela. Peraí. Só um segundinho, gente. Deixa eu só achar aqui, ó. Enquanto isso, uma informação importante é que você pode ter um único PDF com várias páginas, e cada página pode ser um documento independente. E o Document Capture consegue entender isso, ou seja, ele consegue abrir o PDF único e Perfeito. desmembrar em PDFs filhos, né? Então, se você eventualmente recebe fatura, BL, packing list no mesmo documento, essa plataforma ela consegue fazer a separação desses documentos automaticamente. Inclusive, se as páginas estiverem trocadas, invertidas, a ferramenta é capaz de reorganizar tudo isso de forma lógica. Isso poupa um tempo considerável para a operação. Perfeito, André. Perfeito. E a complexidade aumenta, né, com a digitação, se for o ser humano fazendo, quando se tem várias páginas, né? Digitar uma fatura com uma linha é uma coisa, digitar uma fatura com 1000 linhas é completamente diferente e a margem de risco para que isso digite errado é muito grande, né? E aí a inteligência artificial, né, o Document Capture, ele é capaz de interpretar isso e fazer numa velocidade muito maior do que o ser humano. Então, o que é feito aqui depois dessa leitura, né? O eComics vai lá no nosso Digital, pega essas informações estruturadas, né, que o Document Capture disponibilizou e traz para dentro da ferramenta. O que o eComics faz com essa informação? E aí vem o plus com o eComics. O eComics ele pega toda essa informação lida do documento e cruza com a informação que você tem dentro dos seus cadastros e dentro do seu RP. Então, se uma fatura chega com um número de PO que não está aprovado, um part number que não está cadastrado, ou com alguma informação inconsistente, o eComics é capaz de bloquear isso para que você não siga com esse documento, que ele não está validado, obviamente, e pode causar algum problema na sua operação. Então, o eComics é capaz de interpretar isso, fazer toda essa validação, e poder barrar isso dentro do que a gente chama de interface, mostrando quais são os erros que estão lá pendentes de alguma ação. Então, com isso, o que o eComics traz? Ao invés do analista estar ali tratando fatura por fatura, ele trata a exceção, né? Todas aquelas faturas onde o cadastro seu está pronto, a PO está aprovada e etc., isso vai automaticamente digitado para dentro do eComics, e fica aqui só aquilo que é exceção, né? Aquilo que falta, algum cadastro, algum registro, alguma informação para que a fatura esteja válida para ser utilizada dentro da sua operação. Então, isso traz compliance, isso traz segurança, isso traz velocidade para dentro da operação dos nossos clientes. Então, um pouco Sensacional. disso, André. Eu iria mostrar aqui Sensacional. um ponto, né, que é essa tradução, mas basicamente o que a ferramenta está fazendo é isso. E lembrando, né, Não, e legal. reforçando, não só fatura, mas fatura, BL, despesas, tudo aquilo que é um trabalho braçal para o analista, que acaba tomando o tempo das pessoas, né? A inteligência consegue traduzir isso em dados estruturados, jogar para dentro do sistema
e aí poder validar isso com muito mais segurança, com muito mais compliance, com muito Sensacional. mais velocidade. Cara, sensacional. Eu tô, honestamente, a gente que começou essa história junto aqui da companhia, né? Sim, Estou muito feliz de poder presenciar esse momento, né? Onde a gente consegue, de fato, usar tecnologias disruptivas. Não tem um pronome, acho que é um neologismo aí, mas tecnologias que realmente têm condições de mudar o comércio exterior de patamar. Ramon, eu queria bater um papo com a Alice. Alice, se claro. você puder se juntar aqui com a gente, porque na essência a tecnologia ela é muito objetiva. Essa tecnologia, ela recebe documentos através de e-mails, podem ser, eu vi uma pergunta aqui, pode ser um PDF, pode ser uma foto, pode ser uma digitalização, pode ter mais de um documento no mesmo conteúdo, no mesmo arquivo, podem ser vários arquivos zipados. Uma tecnologia consegue digerir, processar isso, criar os documentos independentes e consegue extrair a informação, transformando em dado. E se tiver e-commerce, vai para o e-commerce, se tiver SAP, vai para o SAP, se tiver qualquer outro sistema de comércio exterior, vai para esse sistema de comércio exterior. É uma plataforma que ela nasceu para ser agnóstica em relação a qual é o destino do dado processado, né? Grande missão que você tem na Husky. Eu já chamo a Husky de Husky, viu, gente? Já é intimidade aqui, né? Husqvarna. Fala um pouco da operação. Antes de a gente bater um papo especificamente, fala um pouco da operação da Husky. Só importação, só exportação? O que necessariamente vocês importam? Vai ser um pouco nossa praia aqui para lá. Volumes, até onde você pode falar. Dá um panorama geral. Bem, Andréa, a Husky, ela é um excelente, né, projeto piloto, porque, como a gente comentou, né, é uma empresa de muito tempo, com uma operação bem complexa e diversificada. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Sales Company, com as divisões de floresta e jardim, que é a parte que vende a motosserra, a roçadeira, os cortadores de grama. Tem a construção civil, né, cortadoras de piso, alisadoras de asfalto, e tem a parte também do corte de pedra. E temos a Operação Fabril, que fica em São Carlos, que faz a montagem de também motosserras, roçadeiras, com produção nacional. O volume de importações e exportações chega, eu diria, uns 250 processos por mês, e a gente brinca que cada operação de comércio exterior na Husky é uma, né? Porque a gente tem, por exemplo, importações, né, do grupo, fora grupo, a gente tem processos que são em um container com uma invoice gigante, com 700 linhas. A gente tem processos do mesmo fornecedor com 100 invoices, a gente tem processos com 50, 100 fornecedores, né, que são os consolidados de componentes. Então, aí essa é a nossa dinâmica, basicamente, Legal. do Desafio dia a gigante. dia. Quantas pessoas você tem no Uhum. time? Na Sales Company, a minha equipe é composta por mim, a Isa, né, que fica ali com a parte de projetos, faz a gestão da ferramenta, e mais 3 pessoas no operacional. Em São Carlos, são 4 analistas também, com a coordenação Fabril separada. Então, são 2 coordenadoras com 2 times, porque são divisões de negócios diferentes. Lá. Um time enxuto, né? Eu acho que hoje é a realidade de todo negócio no país, né? Ninguém tem altíssima disponibilidade de pessoas. É um time conciso, enxuto e que tem que fazer as coisas de forma muito objetiva. Uhum. Nesse contexto do time, do comércio exterior, quais eram os seus maiores desafios, os desafios que vocês enfrentavam antes desse projeto? É bem interessante a pergunta, porque com a implementação do e-commerce na Husky, né? Então, inicialmente era um projeto, essa história vale a pena contar, viu, André? Inicialmente era um Por favor. projeto para atender a área de comércio exterior, só que como a gente tem essa visão, né, de melhoria contínua, acabamos vendo várias oportunidades de melhorar processos da empresa a partir, né, da implementação do e-commerce. Então, o e-commerce virou a espinha dorsal dos processos da Husqvarna. Então, a gente tem o nosso RP, que é o JDE, que já é um RP complexo, né, ele é diferente do SAP, e o e-commerce aí com a parte, né, de comércio exterior,
a geração de notas e os inputs fiscais, financeiros e contábeis. Então, o e-commerce tem uma importância bem grande para a empresa. Qual era o principal objetivo da Husk com a implementação do e-commerce? Compliance, né? Então, a gente trouxe o compliance para a empresa, só que a gente não conseguiu medir o impacto disso na operação de comércio exterior, né? A gente brinca aqui internamente que esse processo trouxe muita visibilidade, compliance para a empresa, mas um ônus que é justamente essa parte operacional e manual, né? Então, a equipe não tinha, né, essa necessidade de subir invoices, packing lists, HBLs, os AWBs para o sistema, e aí você imagina, com essa complexidade, né, da nossa operação, isso acabou tomando cerca de 30%, André, Nossa, volume do tempo expressivo, hein? operacional da equipe. Então, em termos, né, de operação, isso é um impacto gigante. Fora que também me gerou uma necessidade de passar um pouco dessa digitação, né, para o despachante. Então, além de eu perder um tempo razoável da minha equipe, eu tive o custo, né, do despachante estar ajudando a gente com essa necessidade. Então, com a chegada do Capture, a gente tem vários pontos bem legais, né, como o projeto piloto. Por quê? Primeiro, né, que o Ramon mostrou para o grupo, então a gente recebe essas invoices via workflow. Via workflow, envia para o nosso assistente, né, do digital, e ele já começa a processar as invoices, né? A gente também tem a flexibilidade. É um fora-grupo ou alguma empresa dentro da companhia que ainda não tem essa documentação 100% redondinha, do jeito que a gente visualiza nesse processo, então a gente consegue subir manualmente para o digital. Né? E aí. Pode continuar, por favor. Por favor. Então, esse é o primeiro ganho, né? Porque antigamente, como a equipe fazia, André? Essas invoices muito grandes, muito complexas, eram feitas em um Excel. E aí, para o pessoal, né, que entende do e-commerce, entender a complexidade, a gente precisava linkar a linha da invoice no Excel, a linha do pedido no JDE com a quantidade, preço, NCM. Como o Ramon comentou, a exceção. Então, às vezes, o pessoal levava um tempo enorme para gerar esse Excel, tentava subir para o e-commerce, está faltando cadastro. A quantidade da linha do pedido não bate. Então, era um esforço muito grande. Em termos de tempo, às vezes o time levava 45 dias para subir uma invoice complexa pro e-commerce e disparar para o RP. Impacto, fluxo de caixa, porque você imagina, né, até essa invoice chegar para o financeiro, muitas vezes passavam-se meses. Então, de repente, eles não tinham um montante gigante para pagar e no outro dia eles tinham. A previsibilidade é afetada, né? Uhum. Vocês têm uma característica de que alguns processos, você me corrige, me educa aqui em relação ao processo de vocês, eles têm muitas linhas, né? Centenas. Já ouvi que alguns têm 1.200 linhas, uma coisa dessa, né? Então, aí você imagina, e também esse ir e vir, né, desse saneamento que a gente tem que fazer, gerava muito estresse na equipe. E além das atividades do dia a dia, a urgência, então muitas vezes acabavam, olha, eu vou deixar para fazer essa invoice depois, né, e acabava gerando também um atraso no desembaraço, porque muitas vezes o processo chegava e a invoice, a gente não conseguiu subir a invoice ainda, né, então gerava armazenagem, gerava atraso e afetava também a previsibilidade de entrega. Você sabe, Alice, que quando a gente fez o lançamento do Document Capture, do Titan, né, no evento, uma das clientes que nos visitou, ela disse o seguinte: olha, mas que legal isso. E recentemente, inclusive, eu tive um profissional que teve um burnout. Ele era um engenheiro, teve um burnout. Eu falei: nossa, gente, mas o engenheiro teve um burnout? Por quê? Não, porque ele era responsável por digitar faturas nos sistemas, no SAP, no e-commerce. Ele teve um burnout ali do volume e desgosto de estar tendo que fazer aquilo e não exercer na engenharia. Eu achei que essa história, quando ela me contou, fosse uma história exagerada. Mas eu também sei que na Husqvarna
as meninas que trabalham, as pessoas que trabalham com você também não estavam no burnout, mas ficavam muito ansiosas e nervosas quando recebiam um volume de documentos que tinham que processar tudo isso manualmente, né? Acho que essa é uma Uhum. questão central também, né? Ou seja, um pouco do que eu falei no começo, né? O tempo é roubado em função de toda essa burocratização e volume de dados que a gente tem, né? Uhum, é verdade. E até fazendo um gancho, né, que você comentou da sua apresentação, André, quando estava na época de faculdade ainda, eu li um livro que chama Criatividade S.A., ele foi escrito pelo diretor da Pixar. E ele fala muito em Sensacional. criatividade, é sensacional. Então, para mim, como gestora, eu penso, a minha equipe é incrível. São pessoas extraordinárias. Então, elas precisam de tempo para análise, para o desenvolvimento criativo, né, para trazer ideias que agreguem valor para a empresa, que pensem em melhorias. Então, para mim era uma dor, como gestora, ver o tanto de tempo que o pessoal gastava com isso, né? É, Tanto que quando vocês lançaram o digital, eu fiquei empolgadíssima. Que eu pensei, é, agora é o momento da gente é a resolver essa hora. dor aqui, dentro da Husky. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você falou, né, sobre uma questão do tempo, custo operacional, impactos em outras áreas para processar tudo isso. 30% do time era dedicado para essa atividade de processar os documentos. 45 dias, né, em alguns extremos, como você citou. Depois que passou a usar essa ferramenta, essa plataforma nossa, né, o Document Capture Digital, isso zerou, isso diminuiu muito? Se você pudesse quantificar em número redondo assim, o que você diria? Eu diria que reduziu cerca de 20% desse tempo. Então, hoje ainda. E aí foi o projeto do Digital também foi bem legal, André, porque assim, cada empresa é uma empresa, né? Então, por exemplo, a Husky tem invoices que o desconto do item ele entra numa linha diferente. Então, eu tenho o valor do item com o desconto embaixo, né? Então, até isso o digital conseguiu, ele consegue ler e ele já Capturar manda o preço redondinho, né, para para o sistema. isso, para o sistema. Então, a gente teve esse ganho de tempo, né? Reduziu, diria que hoje eles gastam 10%, e como melhorias, né, que a gente pensou no RP. E na interação com o e-comics. Por exemplo, no momento em que a gente começou a trabalhar com a interface, poxa, não podia puxar, por exemplo, sei lá, a forma de pagamento, né? Ou fazer um parâmetro X, Y, Z para que essas nossas especificidades fossem atendidas. Então, isso foi bem legal, porque o time do projeto é bem aberto, né, quanto a Legal. essas mudanças, e se, né? Então, vale aí um agradecimento para a equipe do Lira, o Marlon também, né? Porque Marlon a está gente aqui com a gente no viu, webinar, eu acho. Marlon. Obrigada, Marlon. Sei que a gente às vezes deixa você de cabelo em pé, mas a partir do digital a gente conseguiu melhorar muito essa questão, por exemplo, do saneamento de pedidos na Husky. Então, porque não é, eu acho que não é só a solução, né, André? O Titan, o digital, é uma solução que engloba o nosso e-comics, que engloba o RP também. Então, a gente, como ganhos também, eu diria que foi uma oportunidade para a gente melhorar processos que a gente tinha Sem dúvida. sob um olhar que ele não ficava claro antes do digital chegar. Sem dúvida. Voltar aqui ao time, eu sei que hoje as meninas até chamam carinhosamente, você chamou ali, né, do assistente e tal, e é isso mesmo, né? Ou seja, as meninas hoje, quando chegam na segunda-feira e tem um volume de invoice para processar, elas falam, não, pode ficar tranquila que está no digital, é isso? É verdade, e às vezes começa o dia, a gente recebe, por exemplo, sei lá, 10 invoices, né? E elas falam: olha, na interface, já deu verdinho, beleza. Então, ficam animadas, né? Porque assim, quando você já chega, o seu planejamento não é quanto tempo eu vou gastar com isso, mas a partir do que eu já tenho aqui dentro da ferramenta, né? Como eu vou dar sequência nos meus embarques. Em algum momento elas ficaram com medo de serem substituídas por essa tecnologia ou não?
Olha, André, eu recebi sim esse feedback, né? Eu senti um pouquinho de resistência no começo de alguns membros, sim, mas eu vou deixar de fazer essa atividade, né? Mas com o tempo a gente conseguiu dar essa visão, né? Do que a gente pode agregar com o tempo, e também nós temos diversas outras iniciativas, né? Do INPE, OEA, reforma tributária. As Então, pessoas são direcionadas para essas atividades de maior valor agregado. exatamente. Então, hoje eu diria que no começo, sim, né? Foi, até um conceito interessante, André, que a gente viu num fórum é essa alfabetização da IA, né? O que que a IA está fazendo aqui, né? Até entender que realmente é algo que agrega valor, né? Levou É, um tempo, mas hoje eu diria que elas amam, assim, a facilidade que a ferramenta trouxe. bom. A gente, bom, para quem está assistindo a gente, a Alice, ela é uma participante ativa da comunidade Comex Plus Com, participa dos programas e dos encontros. E a comunidade, ela foi criada com esse objetivo. Eu queria trazer esse gancho também, porque tem que lembrar que o slogan da comunidade é "Seja você o movimento". Então, a comunidade, ela tem, sem nenhuma outra pretensão, ela tem o objetivo de alertar as pessoas para essa grande mudança, torná-las protagonistas, né? Então, o tema desse ano da comunidade é protagonismo. Tem o nosso querido Marcelo Brasil, especialista em comportamento humano, falando uma vez por mês com a gente sobre protagonismo, né? 2 horas por mês ele entra no webinário com a gente. Os nossos encontros falam um pouco disso, interação e etc. A gente quer com a comunidade Comex Plus Com preparar os profissionais para que eles possam, de fato, assumir um papel cada vez mais relevante na operação dos nossos clientes. É sensacional. Eu acho que eu tinha algumas outras perguntas que eu elenquei para poder fazer para você. Você respondeu brilhantemente todas elas. Qual você imagina que vão ser os próximos passos que vocês têm? Vocês têm alguma pretensão, alguma ideia de próximo grande passo que vocês querem dar com o uso de tecnologia na área de comércio exterior? Se você quiser colaborar algum pensamento, fique à vontade. Ah, legal, André. O E, principal eventualmente, deixa eu objetivo. colocar mais uma informação para fechar. E eventuais Uhum. lições aprendidas que você queira compartilhar também Ah, com as pessoas que legal. estão participando. Eu acho que começando então pelas lições aprendidas, tudo muito novo, né? Então, o, algo que era, por exemplo, uma leitura de documentos virou um projeto enorme, né? Na RUSC, que vem para agregar valor. Então, a comunicação, a parceria, né? O que a gente conversa, André, desse relacionamento de longo prazo, acho que foi bem relevante, e estarmos principalmente com a mente aberta, né, com o coração aberto, e abraçar a mudança, pessoal. Faz parte, né, da estratégia da Husky, que é Embrace the Change. Para mim isso tem bastante significado, porque para mim é uma responsabilidade, mas eu vejo essa oportunidade com muito otimismo, né, da gente ter a gente brinca, né, não temos um dia igual ao outro em Comex, e a gente está numa área que a gente pode transformar, né, o nosso dia a dia. Isso é muito apaixonante. E aí a outra pergunta, André, seria dos próximos passos, o que a gente tem, né, de O visão? que você vislumbra? Qual que é a sua visão sobre o comércio exterior, Uhum. próximos passos, tecnologia aplicada? Sim, até linkando, né, com a tecnologia, eu espero ter esse processo, né, de digitação, invoice, backlist, BL, de forma automatizada, que literalmente com um clique, né, isso passe então do digital para o e-comics, que fique mesmo só a análise do detalhe, que a gente também possa ter, de certa forma, aí é como uma aliada para nos ajudar com aquilo que a gente não vê, André. Então, por exemplo, o que talvez no nosso processo, nos nossos documentos, possa ferir a legislação, possa me gerar uma multa. Também como KPI macro, como gestora. Olha, o seu frete aqui, ó, tá um valor um pouco mais alto. Olha, esse processo aqui está demorando, né? Isso vai te gerar, não sei, um custo, né? Todos os dados estão no e-comics. E aí, a partir disso, o que a gente poderia ter de troca, né?
partir desses dados para a tomada de decisão. Muito bom. Esse desejo e essa visão é um pouco do que a gente busca também aqui do nosso lado. Eu tenho dito que a gente sabe dos problemas até a página 2, porque a partir dali é o cliente que tem a dor real do que está acontecendo, e a gente tem que funcionar aqui como um vetor de comunicação, de inovação, de tecnologia, para apoiá-los nessa jornada. Olha, tem um monte de pergunta no chat. O que a gente costuma fazer é responder todas elas. Então, quem fez pergunta, a gente responde na sequência. Se forem perguntas para a Alice, a gente envia para ela, faz uma curadoria e responde para vocês. Individualmente, ninguém vai ficar sem respostas. Mas a gente chega ao fim, cumprindo rigorosamente o prazo. E eu queria agradecer muito, Alice, a sua participação, a sua brilhante participação. Espero que você possa se juntar a gente em outros webinários com outros temas, porque foi sensacional. Eu gostei demais e fico muito satisfeito em saber que vocês estão, de fato, aproveitando na prática, e isso está causando um impacto muito positivo no teu time, na tua operação de comércio exterior da Husqvarna. Muito obrigado pelo tempo precioso que você dedicou aqui para a gente, viu? Obrigada. Eu que agradeço, André, e contem comigo. Sensacional. Ramon, muito Legal. obrigado pelo tempo, parabéns para todos vocês que ficaram aqui com a gente. Daremos sequência nas respostas logo após o webinar. Um grande abraço, ótima semana para vocês. Tchau, tchau, Alice. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.